A vida não é nada divertida sem um senso de suficiência. A felicidade, como se diz, é o que sobra dos resultados depois de subtrairmos as nossas expectativas. Bom dia para você que me assiste, dia para quem passou direto. Nesse vídeo eu vou tratar sobre o livro A Psicologia Financeira, mais uma obra que eu realizei a leitura. E nesse vídeo eu pretendo trazer igual eu fiz para o Homem Mais Rico da Babilônia. Eu vou trazer para vocês a apresentação do livro, questão de páginas, quem escreveu, a mensagem que ele passa e tudo mais, as minhas impressões. Vou trazer pequenos spoilers para dar uma pimentada, nada demais. Eu vou trazer um capítulo de destaque, vou trazer uma citação, mais uma citação de destaque, mais para ver se apimenta, de repente é isso que estava faltando para você. E para finalizar, eu vou dar minhas impressões, vou falar um pouco mais sobre o autor e assim eu finalizo mais um leitor resenhando. Então, para esse vídeo, eu estava com esses três materiais aqui em mãos e eu decidi falar sobre a psicologia financeira. Esse daqui é um livro foi o segundo livro que eu li logo após a sequência do Homem Mais Rico da Babilônia e eu simplesmente adorei o material. O autor desse livro é o Morgan Housel, ele é um norte-americano, ele trata um pouco diferente, talvez não tão diferente no fim das contas, mas ele destaca que a parte financeira ela está mais ligada ao comportamento do que à inteligência. Não necessariamente essa pessoa vai superar uma pessoa que tem um comportamento mais controlado, que tem uma inteligência emocional melhor do que uma pessoa extremamente inteligente e revolucionária. Não necessariamente essa pessoa inteligente vai conseguir atingir o patamar financeiro que uma pessoa controlada pode atingir. E isso é uma perspectiva muito interessante que esse livro traz pra gente. O livro foi lançado logo após a pandemia, é um livro de 2021, em contraste com o livro que eu li, O Homem Mais Rico da Babilônia, que era de 1926, esse daqui é de 2021, é quase 100 anos de diferença. É um livro muito interessante e um livro recente, né? Traz perspectivas recentes. E esse daqui é o segundo livro da mesma editora que eu compro. Eu tô começando a gostar dessa editora, a HarperCollins. É o segundo livro que eu compro deles. Admito que quando eu comprei os dois primeiros livros eu nem reparei quem era a editora, mas quando eu tava fazendo material que eu reparei que era a mesma, eu falei, pô, eles têm uma mão boa para livro. Esse livro aqui, ele já é um pouco maior, ele tem suas 300 páginas, mas são 296 mais ou menos para leitura. E mesmo com essa quantidade toda de páginas, não é um livro muito difícil de ler, é um livro fácil, é um livro gostoso de ler, porque ele traz insights da vida real. Então, tipo, a nossa vivência é tratada aqui. Então isso dá uma esperança, tipo assim, ele não tá falando alguma coisa distante da nossa realidade. Ele tá trazendo fatos que aconteceram para a nossa realidade. A gente consegue se identificar com esse livro. Então eu fiquei com esse livro durante 20 dias corridos, porque quando eu tô lendo um livro, eu gosto de levar ele para cima e para baixo. Eu deixo ele na minha mochila, porque nunca se sabe quando eu vou... o que vai acontecer, e eu gosto de ter o material na mochila, né? Porque eu posso fazer a leitura independente do local que eu esteja. De repente vou encarar uma fila, fico lendo o livro. Às vezes eu levanto muito cedo, dou uma leitura, faço uma leitura de um capítulo também. Então sempre ando com o livro na mão. Então são 20 dias corridos que eu fiquei com ele, mas eu li ele em 13 dias. Teve 7 dias que eu não consegui abrir ele nesse intervalo do dia 15/9 até o dia 4/10. Então esse livro, se eu tivesse lido ele de uma vez, seguido, né, todo dia ler um pouquinho, em 13 dias eu já teria terminado esse livro aqui. Então eu comprei ele mais ou menos na faixa dos R$ 50. Mas se você for pesquisar na internet, você encontra ele até 40. Então eu botei uma faixa de 40 a 65, dependendo do período que você for comprar. Agora eu vou começar a falar sobre pequenos spoilers. Nada que vai destruir a sua experiência com o livro. A minha intenção aqui é trazer alguns pontos que eu destaquei, que pode ser que ilumine a sua decisão de comprar logo esse livro. Esse livro, como eu falei antes, ele tem 300 páginas e é dividido em 22 capítulos. Se você for uma pessoa que consegue ler um capítulo por dia, em 22 dias, assim, um capítulo por dia, você consegue estar terminando ele. E como capítulo de destaque, eu trouxe o paradoxo do dono do carro. Nesse capítulo, ele aborda alguma coisa interessante, né? Que a gente está até acostumado no nosso dia a dia, principalmente com redes sociais, por exemplo. As pessoas, elas compram, não vou botar isso como todo mundo faz isso, mas tem pessoas que compram carros caros, que é o exemplo do capítulo, para se sentir maior e melhor e se destacar na sociedade. E que com esse carro caro, eles vão se sentir mais respeitados e admirados. Porque o pessoal vai olhar para o carro e falar, nossa, ele tem cash, ele tem money. Então ele acha que vai conseguir conquistar as pessoas comprando elas, a gente poderia pensar assim,
Mas o que na verdade acontece, pelo menos isso é verdade, eu me identifiquei com isso, é que a gente não sabe quem é o dono do carro. E pra ser sincero, eu nunca vou me perguntar quem é o dono do carro. Eu vou ficar tipo, nossa, carro legal, carro bonito. E quem tá dentro, quem tá fora, quem tá do lado, eu não vou lembrar o rosto. Não vou chegar em casa e vou falar, nossa gente, vocês viram? Ele tá com um carrão agora. Não, gente, eu vou chegar e falar, pô, passou um carro mó bonito na rua. Ponto. Ninguém liga pra você que tá tentando passar essa imagem através do dinheiro. Você não tá conseguindo o objetivo que você quer. Você tá gastando mais, às vezes tá gastando até o que você não podia gastar, pra tentar conseguir um status na sociedade diferente. E na verdade, quem conseguiu o status foi o carro, que o carro foi feito pra isso, pra chamar atenção. Então você mesmo não faz diferença nenhuma. Então o paradoxo do dono do carro é isso. Você compra a sua Lamborghini, por exemplo, para aparecer, e só quem aparece é efetivamente só a Lamborghini. Você não faz diferença nenhuma. Isso é muito doido de pensar, porque é literalmente para tudo. Às vezes a gente está passando por locais, por exemplo, que tem maior casarão. A gente vai admirar a casa, a gente não vai se perguntar, pelo menos eu jamais me perguntei, nossa, quem será que é o dono dessa casa? Deve ser incrível. Claro que aquilo é o conforto, eu tô falando que a gente não tem que ter conforto, que tudo que a gente faz é para aparecer, mas que você tentar comprar um status, gastar às vezes o que não tem, que é o principal, que é o foco do livro, para aparecer é o caminho mais rápido para você desaparecer. Isso é uma loucura, né? Então, até fazendo uma ligação até justamente com isso, sobre você às vezes gastar o que não tem para aparecer, para você conseguir um status, você conseguir ser respeitado, eu trouxe essa citação do livro, né? Uma frase que acabou que linkou um pouco sobre essa ideia do dono do carro, né? O paradoxo do dono do carro. Que seria que uma fortuna é simplesmente o que sobra depois que você gasta o que ganha. E, caraca, é exatamente isso. A riqueza, ela é aquilo que você mostra, que as pessoas veem. É o seu carro de luxo. Isso é a riqueza que você tem. Agora, a fortuna é o que ninguém vê. Você gastou dinheiro com carro. Você precisava de um carro para quê? Seu carro era para trabalho? Seu carro era para lazer? Será que aquele carro ali, quando você compara com outro carro, não é um carro mais popular, a gente poderia pensar assim. Será que essa Lamborghini está te proporcionando muito mais do que um carro popular te proporcionaria? Não estou falando para você ficar com um carro mequetrefe. Não estou falando isso. Se você tem condições, se não vai impactar na sua vida, obviamente todo mundo tem direito a fazer o que quiser com o próprio dinheiro. Mas a questão é, se o seu objetivo é ter dinheiro, você gastar dinheiro para os outros verem que você tem dinheiro é uma das maneiras mais rápidas de você ficar sem dinheiro. Da mesma forma que você gastar dinheiro para aparecer para os outros é a forma mais rápida de você desaparecer. Porque não vai ser você que as pessoas vão estar vendo, vai ser o carro. Tá entendendo? Então essa é uma reflexão sobre a psicologia financeira que eu achei muito bacana. A impressão que esse livro nos deixou é que nós devemos analisar o nosso comportamento. Nós vemos casos de pessoas que ganham muito dinheiro e que devem o dobro do que ganham. E a gente também vê casos de pessoas que ganham o suficiente para sustentar a família e conseguem estar montando a sua reserva de emergência, investir de pouquinho em pouquinho e tudo mais. Porque, querendo ou não, o tempo ele é o nosso maior aliado. Quanto mais você aportar, melhor. Mas o tempo, quanto mais tempo você aportar, é muito mais interessante do que quanto mais você aportar. É confuso? Não sei. Esse livro é extremamente necessário. Se você quer ter uma reflexão sobre comportamentos no geral, até estatisticamente, ele traz perspectivas diferentes sobre o mercado financeiro, a depender do local que você nasce, do período que você nasce, as influências das pessoas em volta. Tudo isso impacta na sua vivência, no seu olhar para o dinheiro. Isso é muito bacana mesmo que ele traz. Ele traz uma linguagem simples, onde ele traz diversos exemplos. Ele traz muitos exemplos sobre basicamente todos os capítulos. Todo capítulo que ele traz, ele apresenta um exemplo sobre a situação que ele tá abordando, para reforçar a tese da psicologia financeira. Então é isso que impacta a Bolsa de Valores. A psicologia financeira faz a gente refletir um pouco sobre isso. Porque o que acontece? Se um monte de gente, que é o famoso efeito sardinha, né, que o pessoal fala, segue uma pessoa cegamente, segue uma diquinha cegamente, porque quando a gente pensa até, inclusive, na quebra da Bolsa em 1929, onde tem um período de euforia e depois vem a Grande Depressão,
O que acontece para a quebra da bolsa de valores? São as empresas caindo, desvalorizando? Também. Não é só isso. Mas todo o efeito de venda, o psicológico das pessoas, de venderem suas ações, foi o crash da bolsa. Não tinha comprador, só tinha vendedor. Então isso quebrou a bolsa de vez. Ele fala sobre a sedução do pessimismo, onde é muito melhor você pensar que vai dar tudo errado do que vai dar tudo certo. Então uma noticiazinha ruim no mercado faz um movimento, um efeito cascata absurdo, que às vezes joga o mercado para baixo, que você não entende nada. Tipo, o que está acontecendo? Por que está tudo tão em queda? Então, se você tiver seus princípios, você traçou direitinho, você analisou aquela empresa, você viu que ela faz sentido para você, essa queda não tem que te assustar. Muito pelo contrário, essa queda é quando você pensa que tá na promoção o que eu gosto de comprar. Então, nesse momento, enquanto todos estão vendendo alguma coisa que para você não faz sentido a venda, é o momento que você compra. O próprio Bitcoin, se a gente for parar para analisar, o Bitcoin, até pouco tempo atrás, ele estava valendo, falando em reais, 80 mil reais. E no momento que eu gravo esse vídeo, ele passou dos 400 mil. Então, se faz sentido para você, claro que você tem que estudar, não só alguma coisa de você se apegar, você é apegado àquele ticker, àquela ação, aquela cripto. Se ela continua fazendo sentido para você, não tem por que você entrar em desespero junto com os outros. Então, seja firme, estude e, muito além de ser apenas inteligente, analise o seu comportamento. Para finalizar, eu fui atrás de outros títulos do Morgan Housel. Eu efetivamente gostei da forma que ele escreveu. Como esse livro é mais recente, eu imaginei que talvez não existisse um outro livro, mas eu encontrei um livro que ele escreveu chamado O Mesmo de Sempre, onde ele fala também sobre o comportamento e as lições poderosas que a história nos proporciona. Então, esse livro já está na minha listinha e com certeza um dia ele estará na minha estante. E você, tem alguma interpretação diferente? Alguma coisa que eu deixei passar? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa debater, conversar um pouquinho sobre. A melhor forma da gente aprender é a gente debatendo, é a gente conversando de forma saudável. E a sua perspectiva pode clarear ainda mais a minha perspectiva. E nunca se esqueça, conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Podem tirar tudo, menos conhecimento. Muito prazer, meu nome é Fernando, eu estou desenvolvendo esse meu mais novo hábito, que é a leitura, e estou documentando aqui no YouTube para incentivar você a também dar esse passo tão importante em nossas vidas. E para realmente finalizar, eu trouxe essa terceira citação pra gente, onde ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.